Uma reportagem da revista Cruzoé, escrita pelo diretor de jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, revela que o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, atuou estrategicamente junto aos membros da milícia virtual bolsonarista em articulação realizada através de grupos no WhatsApp. Ele e os demais membros da milícia atuaram em conjunto e de maneira organizada para derrubar funcionários, como foi o caso do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e apoiar aliados. Santos Cruz era ministro da Secretaria de Governo e chamou a atenção de Martins após dar entrevista ao jornal Estado de São Paulo, afirmando que o gasto com publicidade do governo não é passível de pressões. O general defendia moderação no uso de redes sociais para que a ferramenta não vire uma arma na mão de radicais. A parte final da reportagem mapeia esses blogueiros de crachá formados por youtubers e tuiteiros que receberam cargos comissionados e com salário pago com dinheiro público se dedicam a atacar a imprensa e críticos do governo. E aí, Vera, o que você achou da reportagem? Matéria ótima do Felipe, muito extensa, caudalosa mesmo, muito com farta documentação. Ele teve acesso a trocas de mensagens de grupos de WhatsApp desses blogueiros, alguns blogueiros aí que trabalham para o bolsonarismo, e o Felipe Martins, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, estava nos grupos, opinava nesses grupos, opinava inclusive sobre estratégia para fritar um ministro de Estado, que é disso que se trata. Tem ali ele e o financiador de um desses sites de direita chamado Conexão Política, na verdade dando as diretrizes para o resto do que deveria ser bombado, o que deveria ser retuitado, quais reportagens que tinham potencial para atingir o general Santos Cruz deveriam ser mais compartilhadas para terem maior alcance de devastação. E fica muito evidente nessa troca de mensagens a que o Felipe teve acesso e que ele publica na revista Cruzoé, que o objetivo era obter acesso e controle da verba de publicidade da SECOM. Algo que o próprio Felipe Martins foi ao Twitter desmentir, dizer que eram pilantras ou sei lá qual adjetivo ofensivo, os que divulgavam aquilo, que era o que se divulgava nos bastidores, que o pano de fundo principal da fritura do general Santos Cruz, não o único, mas o principal, era o controle que ele exercia sobre os gastos de publicidade da SECOM. Além disso, fica evidente ali uma discordância entre esse núcleo mais ideológico, com assento no Palácio do Planalto, e os militares do governo. Os militares são criticados ali pela sua tentativa de... são criticados até pelo seu positivismo, sabe-se lá por quê, mas também pela sua tentativa de manter o presidente afastado desses grupos mais ideológicos. O general Mourão também é alvo de críticas. Uma reportagem muito extensa, vale a pena todo mundo ler. Ela está restrita a assinantes, mas é uma boa oportunidade de assinar um veículo a mais. Eu acho que isso é sempre positivo. E fica na segunda parte patente que esses grupos que atuavam antes da eleição do Bolsonaro, eram, portanto, youtubers, blogueiros, etc., antes, que faziam isso de graça, começaram a ganhar cargos em gabinetes de deputados, de vereadores e até de prefeituras ligados aí ao bolsonarismo, e continuaram recebendo dinheiro público para atacar os desafetos do governo, os críticos ao governo, e a imprensa tem um papel primordial aí nisso, porque é a mais atacada. As tramas todas são para descredenciar reportagens, e aí há 2 reportagens do Estado de São Paulo que entram nas trocas de mensagens ali. Enfim, tudo que a gente sempre disse aqui, e que agora está documentado. Uma reportagem muito importante. Até agora o presidente não se manifestou sobre a atuação de um dos seus principais assessores nesse tipo de urdidura, nesse tipo de prática, que é uma prática que tenta enfraquecer a imprensa, portanto, enfraquecer a democracia e fomentar grupos de propaganda política e de linchamento virtual às custas de apoio com sinecuras aí em gabinetes e etc. Você, Josias? Segundo a sua própria ótica, o Jair Bolsonaro preside um governo da guerra, pela guerra e para a guerra. A opção preferencial pelo conflito leva o governo a guerrear até consigo mesmo.
A principal trincheira do Bolsonaro, desde a campanha, está situada nas redes sociais. O grande mérito da reportagem, foi veiculada pela revista Cruzoé, foi o de mostrar o rosto e os métodos dessa milícia digital do presidente. A tropa do Bolsonaro, ficou claro na reportagem, encostou na modernidade da era digital uma prática medieval. Os milicianos ideológicos do presidente operam como os antigos caçadores de bruxas. A diferença é que na era digital o caçador de bruxas se esconde na folha salarial do Estado, como é o caso do assessor especial Felipe Martins, ou em algum recanto obscuro do déficit público. Como em política nada se cria, tudo se corrompe, os milicianos digitais do Bolsonaro mimetizam a lógica de guerra do PT. Inverteram-se apenas os sinais. Saiu o nós contra eles, entrou o eles contra nós. É muito simples o ofício do caçador de bruxas. Ele não precisa defender nenhuma ideia ou política pública, basta apontar o dedo e sentenciar. É uma bruxa. E sob Bolsonaro, qualquer pessoa pode servir como bruxa, inclusive os amigos. Tem a imprensa, que é inimiga, mas tem os amigos, o general Santos Cruz, o vice-presidente Hamilton Mourão, os superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro. Tudo pode ser uma bruxa. Ninguém está livre dos caçadores de bruxas num governo em que a temporada de caça às bruxas é o ano inteiro. Então, numa democracia convencional, as críticas funcionam como uma oportunidade para que o governante reflita sobre a falibilidade humana. Na autocracia da bolha digital, a lógica é outra. Ali o Bolsonaro proclama, eu estou certo e todos os outros estão errados. E os milicianos digitais do presidente ecoam, falam, nós estamos certos e os nossos rivais, mesmo estando dentro do governo, são a causa de todos os males. A chance de uma coisa como essa dar certo é nula. Constantino. Olha, é uma reportagem muito boa e muito importante, feita pelo Felipe Moura Brasil e pela revista Cruzoé. Para quem atua nos bastidores de redes sociais e dos movimentos ligados à direita, liberalismo, conservadorismo, não há grandes novidades. Nós conhecemos nomes e sobrenomes desses militantes virtuais que agem de forma absolutamente esdrúxula e sem nenhum pingo de caráter, assassinando reputações. E isso chega muito perto do Palácio do Planalto, chega na assessoria do presidente, na figura de Felipe Martins, uma espécie de preposto do guru Olavo de Carvalho, e endossado, de certa forma, pelos próprios filhos do presidente. Daí a preocupação. Eu soube de uma alta cúpula do governo, né, ligada à área econômica, de uma reunião que concentrava o grosso do PIB brasileiro, recentemente, e os empresários estavam muito preocupados com esse lado do bolsonarismo. Ou seja, isso não é uma coisa restrita ao Twitter. Isso é algo que vem do pântano do Twitter, mas influencia, de certa forma, os rumos do governo e, portanto, do país. Daí merecer tanta atenção. Nós estamos falando de pessoas que agem, e eu, obviamente, tenho um livro contra o PT de 2005, eu sou antipetista desde sempre, então eu conheço muito bem os petistas e sei como eles são capazes de tudo. É uma turma que age de forma muito parecida. A mentalidade é a mesma. Estamos numa guerra de tudo ou nada, tribal, onde todos que não concordam comigo são meus inimigos que precisam ser destruídos. Daí você vai somando alguns nomes importantes de influenciadores da direita ou do próprio bolsonarismo que foram se tornando ao longo da caminhada, da jornada, inimigos mortais, traidores, comunistas. E esse grupo engloba figuras como o músico Lobão, o humorista Danilo Gentili, o cartunista André Guedes, o Felipe Moura Brasil. Vamos lembrar que é o organizador do livro do Olavo de Carvalho e hoje ele é tratado como um inimigo, traidor e comunista. O antagonista e a Cruzoé e a nossa Jovem Pan aqui já são também consideradas inimigas, porque não prestam subserviência a tudo que diz o presidente ou a esse grupo, a essa ala do governo, né? E isso é importante fazer um parêntese, porque qual é a tática cafajeste dessa turma? Toda hora que você os critica, toda hora que você chama atenção para esses métodos absurdos e podres e sujos e que contam com recursos públicos, ficou claro, né? A defesa deles é, você está chamando de gado ou de vendido ou de radical todo mundo que apoia o governo Bolsonaro ou o presidente ou votou em Bolsonaro? É claro que não. 57 milhões de votos.
Isso tem endereço muito certo. Isso é uma turma muito minoritária, organizada e, como ficou claro na reportagem, com coordenação, articulação e influência de gente que está dentro do governo, que fica tentando assassinar a reputação de qualquer um que ousa criticar qualquer coisa do governo. Então não tem nada a ver com 57 milhões de eleitores ou gente que apoia o governo em geral. Pelo contrário, o que fica claro na reportagem é que para levar um Tarcísio Gomes de Freitas, um Paulo Guedes com uma equipe brilhante, uma Tereza no Ministério da Agricultura e tantas outras coisas boas, você teve que trazer junto um bando de desocupado e pessoas realmente com uma ambição ali por um carguinho e por poder, que é algo um tanto preocupante. Ou seja, essa turma é que ameaça justamente o sucesso do governo, porque eles estão ali contaminando a visão do presidente, de todos os outros, e atacando de forma simplesmente absurda, né, como metralhadora giratória, qualquer um que tenta fazer um trabalho jornalístico sério, que reconhece méritos, mas que aponta defeitos do governo. Eu, por exemplo, sou um que aponto sempre uma má vontade da mídia, em geral, com o governo. Eu reconheço que existe isso, mas eu também faço parte do grupo de comunistas vendidos, traidores e tudo, segundo eles. Ou seja, para a mentalidade tribal dessa turma que está muito próxima do Palácio do Planalto, repito, e daí o incômodo, e daí a importância e a preocupação, qualquer um que não se ajoelha sob o guru Olavo de Carvalho e diz amém a tudo que o mito Bolsonaro diz, é um traidor da pátria. Isso não é aceitável. Vera. Não é aceitável porque esse grupo ele não é residual, ele não é algo ali quase como se fosse uma ala dissidente do governo, ele é a ala hoje mais importante, a que mais está próxima do presidente, a que mais aquela a qual ele mais dá ouvidos. Felipe Martins está o tempo inteiro com o Bolsonaro, esteve ontem com ele em São Paulo, nos compromissos do presidente, esteve em Washington na vez em que o presidente esteve, nas vezes em que o filho do presidente também esteve na ONU, ajudou a redigir o discurso da ONU. Ele tem mais ascendência para questões externas do que o próprio chanceler, Ernesto Araújo. Ele tem mais ascendência sobre o presidente e seus filhos que o chanceler, que é quase um auxiliar do Eduardo Bolsonaro hoje em dia. Então é desta figura com esta importância que nós estamos falando. Para esses grupos de direita, ele teve uma importância grande na formulação, dessa ponte que faz com Steve Bannon, com Olavo de Carvalho, na formulação do que seria essa visão que eles chamam de conservadora, mas tem pouco de conservadora, porque pelas características revolucionárias que guarda, se chamar de anti-establishment, de propor a todo tempo, deixar nas entrelinhas, pelo menos, que é possível dar um bypass nas instituições, isso não tem nada de conservador. Isso é tática revolucionária de direita, tática revolucionária ligada a um populismo de direita com um viés que mistura pregação evangélica com algumas coisas retiradas do conservadorismo. É uma mixórdia ideológica que, na verdade, é olavismo. A ideologia por trás do negócio se chama olavismo. Então, é este grupo que tem uma ascendência enorme. O presidente disse que não teria sido possível a sua vitória sem esse grupo, aliás, desconhecendo a natureza da própria vitória, a inteireza da natureza da própria vitória, que está no comando dessa milícia virtual. E agora é uma milícia virtual que começa a ser paga de alguma maneira, seja por gabinetes de deputados do PSL, de partidos satélites, seja na forma de cargos no próprio governo. Muito do incômodo com o general Santos Cruz era porque uma parte desses olavetes estava sendo desalojada dos seus cargos por ele, cargos no MEC. O próprio Felipe Martins lista ali cargos no MEC, cargos na Apex, cargo nos direitos humanos. O general não deixou, por exemplo, se instaurasse uma BIM paralela que o Carlos Bolsonaro queria fazer com agentes da PF lá, e que o general falou, isso aqui dá impeachment, isso aqui nós não vamos fazer. Então foi por essas e outras que ele caiu em desgraça com esse pessoal, porque queria manter a institucionalidade e queria blindar o presidente desse grupo que hoje se assenhorou ali das principais pautas ligadas a ele. Josias.
Quando você observa a reportagem, você nota de onde saem as maluquices que o Bolsonaro às vezes verbaliza. Ainda outro dia, numa entrevista, o presidente estava dizendo que, naquela entrevista em que ele disse que o ministro Paulo Guedes, ele continua sendo 100% Paulo Guedes, naquela entrevista ele disse que de vez em quando ele não interfere, mas dá uns palpites para o Paulo Guedes, palpites que ele recolhe da opinião pública. Ele se corrige, não, opinião pública não, eu recolho das redes sociais. As redes sociais do presidente são uma bolha alimentada por essa gente. Então é dali que ele recolhe as maluquices que ele de vez em quando verbaliza. E aí você entende o que o general Santos Cruz queria dizer quando declarou, ao ser afastado do ministério palaciano que ocupava, que o governo se perdia num festival de besteiras que impedia de apresentar aquilo que tem de bom. Então, as besteiras encobriam o que o governo tem de bom. E o general tinha total razão. Aliás, era das pessoas mais lúcidas que o governo tinha, que era capaz de chegar no presidente e dizer: presidente, isso daqui talvez não seja o melhor caminho, quem sabe a gente vai por esse outro caminho. Então, esta pessoa lúcida foi expurgada do governo por esta milícia virtual. Dali vem as maluquices do governo. É ali que se alimenta o Bolsonaro quando se perde em declarações amalucadas que ele dá a cada vez que se encontra com um microfone na saída do Palácio da Alvorada. Isso não pode continuar. Se o governo tem algum projeto consequente, isso não pode continuar. Você observa o que essa gente declara, não há uma política pública envolvida no debate dessa milícia virtual. É só a guerra pela guerra e nada mais além disso. Oi, Constantino. É importante, o Josi já tinha tocado nesse ponto, mas é importante deixar claro que nas trocas de mensagens aqui o Felipe Moura teve acesso, o Moro e o Paulo Guedes não estão isentos das críticas. Você percebe claramente que para esses reacionários, eles são instrumentos úteis. O dia que acharem que podem se livrar deles, também vão passar a atacá-los. Outra coisa que é muito importante, eu canso de repetir aqui, a Vera já falou também, é muito importante fazer uma distinção, traçar uma linha divisória entre o que é conservadorismo de verdade, que tem todo um legado muito importante para o mundo, britânico e tudo, né? Do que é essa gente reacionária, nacional populista, autoritária. Não tem nada a ver com conservadorismo, eles adotam práticas jacobinas, não tem nada a ver com conservadorismo de boa estirpe. E, por fim, vale lembrar também uma coisa relevante aqui. O Steve Bannon, porque o presidente, a Vera tocou nesse assunto, o presidente reconhece a importância do Carlos Bolsonaro e, portanto, dessa milícia toda na sua vitória. E, claro, não foi só isso, tem todo um contexto ali, plebiscitário contra o PT, corrupção, lavajatismo, um monte de coisas. E a análise é muito equivocada do presidente, já falei isso em outras ocasiões. Mas mesmo que você reconheça um papel relevante para essa turma na eleição, uma estratégia de guerra combativa que teve utilidade para angariar militância e tudo mais. Tudo bem, o Trump também usou o estrategista de guerra, Steve Bannon, para a eleição. E o que aconteceu depois? O Trump, que é idolatrado pelo Bolsonaro, que diz I love you para o presidente americano. O Steve Bannon foi chutado da Casa Branca, porque o presidente Trump percebeu que uma coisa é eleição, outra coisa é governar um país. Você precisa entregar resultados, você precisa agregar. Você não pode manter uma figura tão tóxica e pouco confiável como um Steve Bannon pertinho da sua Casa Branca. Então, se o Bolsonaro quer aprender lições com o Trump, está aí uma boa lição que ele anda ignorando. Ele continua mantendo o Steve Bannon dele muito perto e deixando que ele fale ao seu ouvido coisas influentes de decisão de como se comportar e de quem atacar. Esse clima de guerra é o seguinte: se o presidente Bolsonaro escolher permanecer com alguém como Felipe Martins ao seu lado, tudo bem, ele só não vai ter ao seu lado ninguém moderado e razoável da direita. E isso inclui os conservadores.